Olá, Reinaldo Júnior aqui, pastor, teólogo, guia de turismo para o mundo bíblico e professor também de teologia e educação cristã. Hoje eu vim aqui apresentar para você, ou fazer um breve review, de um dos livros que mais marcou a minha vida, de um dos autores que ajudou a formar a minha espiritualidade. O autor é o Henry Nouwen. E esse livro é uma das principais obras dele, tá? Surrado, inclusive, essa edição, que é A Volta do Filho Pródigo, a história de um retorno para casa. Esse livro é belíssimo. Primeiro, o Henry Nouwen é um grande mestre espiritual, católico, vale dizer. Ele desenvolveu seu ministério como padre, mas também principalmente como professor. Deu aulas em grandes universidades como Harvard, mas depois dedicou a sua vida a doentes mentais na Arca, uma instituição que cuida de pessoas nessa condição. E lá ele viveu até o final de sua vida. Esse livro mostra primeiro a paixão do Henry Nouwen por arte e como ele se apaixonou por essa obra da capa, que é uma obra do Rembrandt, um pintor holandês. E fala da saga dele um pouco, de buscar essa obra original e ver essa obra onde ele conseguiu se deparar com ela num museu na Rússia, e em São Petersburgo, se eu não me engano, e como ele dedicou o olhar, a atenção, a imaginação dele diante dessa obra e o inspirou a escrever esse livro. Bom, esse livro é baseado na famosa parábola do filho pródigo, parábola do filho perdido, lá de Lucas 15, versículo 11. E aí ele faz uma perspectiva, em primeiro lugar, sobre a pintura, como eu já disse. Depois, ele trabalha muito a questão do filho mais novo, que é esse filho, né, chamado pródigo, que sai, gasta o dinheiro do pai, etc. E aí ele fala muito dessa partida, desse jeito inconsequente de viver a vida e de decidir as coisas, sem levar muito em conta os problemas que advêm dessa decisão. Então eu acho que, e o Henry Nouwen coloca, né, isso como meio que a história de todos nós, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, somos meio inconsequentes, todos nós tomamos decisões atropeladas e nos complicamos de alguma forma com isso. Depois a gente tem a história do filho mais velho, que é o filho que volta para casa, vê o retorno do seu irmão e se revolta com isso, se revolta com o perdão imediato do pai, se revolta com aquela celebração toda por esse irmão tão pecador que volta. Então ele trabalha muito isso também. Acho que esse é um outro momento da nossa vida em que a gente se torna meio religioso, meio julgador, meio bravo com o pai, pelo pai perdoar assim rapidamente grandes pecadores, e a gente não se sente tão pecador quanto outros, né? E é muito interessante pensar nisso, até para a gente fugir desse lugar religioso. E por fim, o pai. E claro que o pai nessa narrativa tem muito a ver com Deus, mas tem a ver também com o propósito de Deus para nós, né? A transformação de um coração de um pai amoroso, de um pai acolhedor, de um pai perdoador, e é assim que termina, com essa história do pai e uma convocação para a gente viver e copiar e imitar esse pai tão amoroso. Então, recomendo demais tudo que o Henry Nouwen escreveu, mas em especial A Volta do Filho Pródigo. Vai te fazer muito bem se você ler esse livro, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.